primeiro a seguir, que nos diz assim. E uma mulher das mulheres, 2 Reis, capítulo 4, você que está em casa, Deus abençoe, seja bem-vindo, fique com a gente. Receba a palavra da parte do Senhor, aleluia. O tema de hoje é 2 Reis, estamos em campanha A Gota do Milagre, aleluia. Eu tenho certeza que Deus ele não vai suprir só a sua necessidade, não, ele também vai trazer abundância, porque a gota do Senhor não só supre, mas também traz abundância para as nossas vidas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo servia ao Senhor. E veio um credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, ou escravos, em algumas Bíblias. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ela, aleluia, sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram a vasilha, disse a seu filho: traz-me ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite... Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei tu. Aleluia. Sente a palavra ao Senhor. Aleluia. Estamos em uma campanha, aleluia, de milagre. A gota do milagre. Aleluia, glória a Jesus. E quando nós nos deparamos com essa palavra, nós vamos ver a situação de uma mulher que precisava de um milagre da parte do Senhor. Aquela mulher, aleluia, glória a Jesus, está enfrentando uma dificuldade na sua vida. A crise bateu na porta daquela mulher. E a crise que bateu na porta daquela mulher não foi só a crise financeira, foi a crise também emocional. Porque, aleluia, aquela mulher ela sofreu uma perda, e toda perda mexe com o nosso emocional. Então aquele homem, ele até era servo, ele morreu, aleluia, glória a Jesus. Só que a crise da morte daquele homem, aleluia, ter morrido, vai trazer problemas para aquela mulher, não só financeiro, mas também emocional. Nós sabemos que aquele homem, aleluia, os estudiosos dizem que aquele homem poderia ser Obadias, não há uma certeza nisso. Aleluia, glória a Jesus. Se você for estudar, a Bíblia não vai falar e ninguém vai conseguir dar uma certeza que aquele homem é Obadias. Quando você inicia a leitura da palavra, você vai ver assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, o marido dessa mulher era filho de profeta, e Obadias também era filho de profeta. Então o que é que vai acontecer aqui? Quem estuda vai fazer uma junção. Se o marido da mulher era filho de profeta, Obadias era filho de profeta, Obadias servia a Acabe, estava no palácio, e devido à ameaça de Jezabel, aquele homem ele tirava do seu bolso para sustentar alguns profetas, para que Jezabel não matasse. Então muitos fazem essa função e dizem: certamente este homem era o marido daquela mulher. Só que tinha outros filhos de profeta. Então por isso nós não podemos ter, aleluia, glória a Jesus, dar uma certeza que este homem era Obadias. Mas uma coisa tenhamos a certeza: ele era servo de Deus. A Bíblia vai nos falar, aleluia, glória a Jesus, que depois que Eliseu, aleluia, que havia detomado, a gente já sabe a história, Eliseu inicia verdadeiramente o seu ministério. Porque enquanto Elias caminha com Eliseu, aleluia, ainda está em fase de aprendizado. Eliseu ainda está sendo preparado para iniciar o seu ministério profético. Quando de fato Elias é arrebatado, tomado na carruagem de fogo, Eliseu inicia o seu ministério. Aleluia, glória a Jesus. E quando nós, aleluia, observamos, aleluia, glória a Deus, essa mensagem, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Quando nós verdadeiramente observamos essa mensagem, aleluia, a gente pode ver que aquele homem, depois de morto, se tornou servo, aleluia, era servo de Deus. E a gente vai ver o que Deus pode fazer por intermédio mesmo do homem
A Bíblia vai nos falar que aquela mulher agora ela pede um marido, é viúva. E as viúvas naquele tempo, elas precisavam de ajuda. Aleluia, glória a Jesus, porque eram mulheres desprovidas. Eram mulheres, aleluia, glória a Jesus, que precisavam, aleluia, glória a Jesus, da ajuda das pessoas, da sociedade, porque geralmente naquela época, aquelas pessoas não tinham como se manter, aquelas mulheres não tinham como se manter. Então aquelas mulheres, elas precisam, aleluia, da ajuda, aleluia, glória a Jesus. Elas precisam da ajuda de alguém, aleluia, glória a Jesus, para ajudar a manter, aleluia, glória a Jesus. Então a Bíblia, irmão, vai nos falar que aquela mulher agora, ela se depara com uma dificuldade. Que dificuldade é essa? Alguém bate na sua porta. E quando alguém bate na sua porta, aleluia, não é para trazer uma boa notícia, não é para trazer, aleluia, glória a Jesus, uma boa nova. Aquela mulher está passando por uma crise, aleluia, aquela mulher está triste, aquela mulher está sofrendo muito e de repente ela se depara com mais um problema. Qual é o problema? Alguém bate na sua porta para querer levar os seus filhos para serem escravos. E agora o que, é que a gente vai fazer? A gente já está passando por uma situação difícil, a gente está tendo que lidar com o luto. E agora, mal a gente se levanta de um problema, o outro já está na porta dizendo, já cheguei, já estou aqui. E o problema agora é que o homem não está vivo, mas a dívida ativa. Naquele tempo não era como hoje. Hoje, se alguém morre, a dívida é esquecida. E se a pessoa fica ativa e não paga, os órgãos de proteção, eles entram em ação para sujar o nome daquela pessoa, e aquela pessoa fica sem crédito no mercado e sem crédito na praça. Mas aqui o que é que vai acontecer? A Bíblia vai nos falar que aquele homem agora morre, a dívida fica ativa e os filhos daquela mulher é homem. Então aqueles meninos podem prestar serviço para quitar o débito que o pai deixou. Só que aquela mulher, ela não vai aceitar, sentada, aleluia, a dificuldade que chega na sua casa. Ela não vai sentar, se prostrar e dizer, já que meu marido morreu e ficou uma dívida e eu não posso pagar, que meu filho vai trabalhar. Aquela mulher não, ela entende, eu posso até não servir como deveria, eu posso até não ser serva do Senhor, mas o meu marido era crente, meu marido dava testemunho, meu marido era servo, e ele estando morto, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque quando ele fez a dívida, ele não fez uma dívida intencional, porque se ele soubesse o que ia acontecer, ele não deixaria esse débito sobre as nossas vidas. O que é que vai acontecer aqui? Aquela mulher se levanta na crise e vai procurar alguém na direção de Deus. A primeira coisa, tema da mensagem, um pouco ainda é suficiente. Porque Deus nunca vai trabalhar em cima de nada. Deus sempre vai trabalhar em cima de alguma coisa. Quando aquela mulher entende, primeira coisa que ela reconhece que ela precisa de ajuda. Não só a ajuda de Deus, mas ela precisa de alguém direcionado por Deus para poder dar uma direção para ela. Então aquela mulher não se prostra, ela se levanta. E ela vai a quem? Ela vai ao vizinho? Ela vai a qualquer um? Não. Ela vai até o homem de Deus. E quem era o homem de Deus naquele momento? O profeta Eliseu. E agora ela vai até Eliseu e diz assim, olha, profeta, o meu marido morreu. Fato. Estou de luto. Fato. Estou sofrendo emocionalmente, porque perder não é fácil. Fato. Só que aqui a gente tem um negócio. Meu marido não era qualquer um. Meu marido era servo de Deus. E qual o problema agora, mulher? O problema é que ele morreu, deixou uma dívida e os credores estão na minha porta. E eles querem levar meu filho. Eles não vão levar meu filho, porque mesmo na crise que eu estou enfrentando, eu tomei uma decisão. Eu vou me levantar para lutar. Porque o problema hoje é que a gente às vezes já está com problema e vai acarretando problema sobre problema e a gente senta e aceita. A gente não toma uma atitude, a gente não pede uma direção, a gente não busca uma direção, a gente simplesmente aceita o problema. E aquela mulher não fala, não, meus filhos são meus filhos e eu não vou deixar os meus filhos serem escravos. E quem não quer aceitar a escravidão dentro de casa, quem não quer aceitar o problema, aleluia, permanecer, precisa se levantar, reconhecer que precisa de ajuda, buscar ajuda para poder ver Deus trabalhar. E quando aquela mulher vem até Eliseu, Eliseu faz uma pergunta para ela. Qual é a pergunta? Sim, você veio até mim. O que é que você tem em casa?
precisa de alguma coisa para agir. Aleluia, Deus. Deus vai pegar, porque às vezes o povo diz, Deus pega o nada e faz tudo, mas o nada é alguma coisa. Esse nada é um pouco. Esse nada é uma reserva. Esse nada é alguma coisa. O que é que você tem em casa? Aquela mulher está tão desesperada. A situação está tão difícil que aquela mulher diz, sabe que você não tem nada. Aí de repente ela, ó, se não, ó, o desespero às vezes, irmão, quer fazer nós acharmos que não temos nada. E Deus está dizendo, tem sempre alguma coisa. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes nós menosprezamos o pouco que temos. E achamos que o pouco que temos não é suficiente para que Deus possa usar e fazer. O problema da mulher, a solução do problema já estava dentro de casa. Mas se o problema não bate na porta, a gente não enxerga a solução dentro de casa. Então, quando o problema chega, ela entende que ela precisa usar aquilo que já está dentro de casa. Então, ela está com uma serva, não tem nada. Se não, uma botija de azeite. Pronto, é isso aí. Só que agora o que é que ele vai fazer? Ele vai liberar uma ordem. Ele vai dizer para ela assim, ó, você quer milagre? Você quer realmente que Deus entre na sua casa e haja? Você quer ver verdadeiramente os seus filhos livres? Aleluia, desse processo, por quê? Quando aqueles homens batem na porta daquela mulher, eles vêm comprar e eles querem receber. Aquela mulher não tem condição de pagar. Então eu acredito e tenho certeza que foi estipulado um prazo para aquela mulher pagar a dívida que aquele homem deixou. Então, ela agora vai ter que se levantar dentro do prazo liberado para não perder os seus filhos. E agora o que é que vai acontecer? Eliseu vai dar uma ordem para ela. Vai até os teus vizinhos, peça vasilhas, vasilhas não poucas, vasilhas vazias, entre dentro de casa, feche sua porta sobre ti e sobre os teus filhos e deixa o restante que Deus que vai fazer. Primeira coisa, crise, ok. Existe a crise, todo mundo aqui está passando por alguma crise, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela financeira, seja ela na saúde. A crise é algo inevitável. Mas o que é que nós fazemos? Qual é a nossa reação diante das crises que nós enfrentamos? Qual tem sido a sua reação diante dos credores que têm batido na sua porta? Qual tem sido a sua reação diante das lutas e das aflições, aleluia, que você tem enfrentado? Você tem sentado e aceitado ou você tem feito como aquela mulher, mesmo com tantos problemas, você tem se levantado para lutar, para que o inimigo não venha tragar aquilo que lhe restou? Porque o homem já tinha morrido, não dava mais para fazer nada. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer lutar por aquilo que já não tem mais jeito. Se aquela mulher resolve ficar chorando por alguém que nem vivo está mais, oh meu Deus. O diabo vai entrar com força. Ah, eu vou me aproveitar da crise emocional dela agora, eu vou acabar com os filhos. Oh. Aí agora que aquela mulher faz, não, meu filho. O homem já não está mais aqui, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma atitude. Tem horas que Deus está dizendo, não vou levantar ninguém, vai ser você mesmo que vai ter que se posicionar para o milagre acontecer na tua casa. Aquela mulher obedece porque uma coisa é certa, quem quer vitória precisa obedecer. Aquela mulher, irmãos, ela podia guardar o problema para si. A vergonha já tinha chegado. Todo mundo sabia, quando alguém morre não tem como esconder. Todo mundo sabia como tinha morrido. Ver os credores bater na porta, tenha certeza que os vizinhos viram, porque a vergonha é inevitável. E tem situações que Deus permite a vergonha. Deus permite todo mundo ver a tua vida, todo mundo ver a tua situação e até saber. Porque na hora que ele entrar para fazer também, todo mundo vai saber quem é que está fazendo. Só que diante daquele cenário, tem gente que é assim. Às vezes está com um problema e quer esconder o problema. Aquela mulher não fez isso. Ela foi até o problema. Não. Eu não vou passar por isso sozinha, não. Eu preciso de ajuda. Eu vou até quem pode me ajudar. Eu sei que se eu orar, Deus vai fazer, mas eu preciso de direção. E tem hora que Deus não vai dar, Ele vai usar alguém para dar. Deus não falou diretamente com aquela mulher, mas Ele usou alguém para aquela mulher. E ela agora obedeceu porque ela entendeu que a direção dada foi na direção de Deus. Então o que ela vai começar a fazer? Vai começar a ir até os vizinhos, pedir vasilhas vazias,
emprestada. Pensa na maldição, porque o povo gosta disso. Pensa, a mulher perde marido, a agiota na porta, batendo, querendo dinheiro, e a mulher agora tem que sair batendo na casa de vizinho. Porta e porta, o povo tudo sabendo o que tinha acontecido na casa dela. Me deu uma vasilha com comida, porque as pessoas pensam logo, né? Deve estar passando fome, então eu vou dar 1 quilo a ela. Vou botar uma comida para ela, mas a mulher diz assim, não, eu quero a vasilha vazia. Aí começa aquela contenda no meio da vizinhança. Bate na porta de João, me dá uma vasilha vazia. Aí vai para a porta de Maria, me empresta uma vasilha aí, que é emprestada, não é dada, vazia. Aí vai para a porta de João, me empresta uma vasilha vazia aí. Aí começa aquele alvoroço na vizinhança, aquela contenda, meu Deus, essa mulher já está ficando louca, não está aguentando de tanta luta. O marido morreu, o psicológico não está bem, pronto. Agora os agiotas, os credores, vai bater na porta, já quer levar os filhos para ser escravo, pronto, fechou. A mulher já está ficando doida, já está pedindo até vasilha vazia, sabe por quê? Às vezes o que Deus faz, aleluia, para muitos é loucura, aleluia, quando Deus tem algo a fazer na nossa vida, às vezes o próprio Deus começa a criar certas confusão, começa a criar certas interrogações na cabeça de alguém, que acha que Deus não vai agir na tua vida, que acha que Deus não pode mudar o quadro da tua casa, que acha que Deus não pode mudar a tua história, que acha que não tem mais jeito para a tua situação. Então Deus desce e dá ordem. O vizinho já está bem na vergonha e você vai continuar por baixo até ele colocar por cima. Você agora vai ter que bater na porta dele. Agora eu lhe pergunto, se aquela mulher não tivesse comunhão, ela ia pedir vasilha? Não tem como. Porque ela ia ter vergonha, né? De pedir vasilha para vizinhos que ela não tem comunhão. Mas se o profeta disse a ela vá até os vizinhos, é porque o próprio Deus já sabia quem era aquela mulher. Aqui não é só sobre o marido, é sobre ela também. Se Deus falou com ela, vá até os teus vizinhos, peça vasilha, é porque aquela mulher também ela tinha comunhão com seus vizinhos. Ela podia não ser serva, porque a Bíblia não relata que ela era serva, mas o marido era servo. E por causa de um homem de Deus dentro de uma casa, por causa de uma mulher de Deus dentro de uma casa, por causa da oração de uma mãe, por causa da oração de uma esposa, por causa da oração de um marido, Deus ele ainda faz milagre no meio de uma família. Às vezes o filho não é quente, mas a mãe paga preço, Deus dá livramento ao filho. O marido não é quente, mas a mulher ora, Deus dá livramento ao marido, ou vice-versa. Se tivermos servo na casa, mesmo depois de morto, Deus ainda faz milagre. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é fiel. E Ele não pode negar a si mesmo. Servo é o marido, reconhecer que precisa de ajuda. Deus usa aquilo que já temos, mesmo que pareça insignificante. É insignificante. Aquela botija já tinha tempo na casa daquela mulher, acredite. Estava lá. Só que não era de costume ser usada. E quando eu não uso muito uma coisa, eu até esqueço o que eu tenho. Não é assim? Às vezes a gente tem coisa dentro de casa que quando a gente não usa muito, a gente até esquece que tem. E a gente só vem lembrar quando a gente precisa usar. Aí a gente lembra, eu tenho isso lá em casa. Não é assim? Ela tinha. Mas como não era de costume usar, estava lá esquecido. Para ela era insignificante, Deus falou, pois eu vou pegar e vou utilizar disso que você não usa para o milagre acontecer dentro da tua casa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar direção, ela obedece. Depois que ela pega as vasilhas, a Bíblia não diz quantas eram, só diz que eram muitas e vazias. Qual é a última direção que ele dá? Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Por que Deus manda fechar a porta sobre eles? Por que será que Deus fala assim, né? Dá essa direção de só ele e os filhos. Porque o problema não estava fora. O problema estava. Então o milagre primeiro não pode começar fora, tem que começar. E os envolvidos no milagre não é quem está fora, é quem está passando pela situação. O credor não pode levar o filho do vizinho, pode levar os filhos dela. O marido que morreu não foi o marido da vizinha, foi o marido dela. Então por que na hora de Deus entrar na casa e fazer o milagre tem que ter terceiro dentro de casa? A ordem foi, entre dentro de casa, eu só quero uma casa, você e seu filho, não quero mais ninguém para participar. Não quero mais ninguém para participar do que eu vou fazer lá
obedecer. Muitas pessoas têm perdido de receber vitória hoje. Primeiro, porque não busca ajuda. Segundo, porque não quer mais obedecer a voz de Deus, quer fazer as suas próprias vontades. E terceiro, não sabe mais fechar a porta, quer manter a porta aberta. E tem milagres que só vão ser realizados com portas fechadas. Enquanto a porta estiver aberta, você não recebe milagre. Porque porta aberta é problema. Quando Neemias, aleluia, estava tapando as brechas, ele não estava tapando as brechas. Só que a porta da cidade ficou aberta. Então a porta de entrada para o inimigo foi à frente. O inimigo achou a porta aberta e entrou. Então enquanto a porta está aberta, fica impossível de Deus fazer alguma coisa. Mas quando a porta fecha, aí Deus ele desce para agir. Aquela mulher ela entra dentro de casa e fecha a porta. O que vai acontecer aqui? Deus agora vai realizar o sobrenatural. Porque o natural era uma botija. O natural era uma botija de azeite. E o sobrenatural era aquele azeite transbordar e encher várias vasilhas vazias. E vou te dizer uma coisa. Vasilha vazia não presta para nada. Vasilha vazia não paga dívida. Vasilha vazia não resolve problema. O que resolve problema é vasilha cheia. Depois que ela agora vai começar um processo ali dentro de casa. Ela vai pegar aquele azeite, vai começar a derramar sobre aqueles vasos. Os seus filhos vão lhe auxiliar. Ela vai pedir uma vasilha, o azeite encher. Outra vasilha, azeite descendo. Mais uma vasilha, e quando tem vasilha vazia, tem azeite. Então se tem azeite, não dá para ficar vazio. Então aqueles vasos começam a fechar. E quando Deus vê que é suficiente o que ele já está fazendo na vida daquela mulher, ela diz assim, ó, aleluia, traz mais um. E o azeite, ela deu dizendo, o que eu fiz? Não foi só, aleluia, agora Jesus, para suprir a sua dívida. Eu trouxe abundância para a sua casa. Porque Deus não quer pagar só uma dívida de ninguém. Deus ele não quer resolver só um problema temporário, não. Deus ele traz abundância quando a gente obedece. Quando ela traz, aleluia, quando ela pede mais uma vasilha para o filho, o azeite parou. Só que aquela mulher não vai pegar aquela ruma de azeite e vai se desesperar, não. Ela vai novamente até o profeta, porque pensa sem direção, vira maldição. Pensa sem direção, vira maldição. Não é porque Deus já liberou a bênção dentro da minha casa que eu vou sair fazendo e acontecendo. Eu vou até quem me ajudou e vou pedir direção para que a bênção continue sendo bênção. Aquela mulher sofreu e não foi pouco. Aleluia, porque não é fácil, irmão, se levantar diante de algumas situações que nós nos, aleluia, enfrentamos. Não é fácil se levantar. Porque tem situações que vêm contra nossas vidas que a gente só quer ficar sentado. Ou a gente só quer ficar onde a gente está, não queremos sair dali. Mas aquela mulher precisou tomar um posicionamento. Aleluia, Jesus. Quem não quer ver filho, aleluia, ser escravo, precisa se posicionar. Quem não quer ver o inimigo bagunçando dentro de casa, precisa se posicionar. Quem não quer ver, aleluia, agora Jesus, o casamento se destruir, tem que se posicionar. Quem não quer ver as portas se fechar, precisa se posicionar. Porque quando nós não estamos na posição, até o próprio Deus cria a situação para que a bênção saia das nossas mãos. Então aquela mulher, ela se humilha, ela pede vasilha, ela chora, ela pede a vasilha, entra dentro de casa, fecha a porta depois que os vasos estão cheios. Ela vai até o servo do Senhor e diz, e agora, Eliseu? O que era insignificante para mim se tornou suficiente para Deus. As vasilhas estão cheias, eu já tenho azeite suficiente. E o azeite daquele tempo não era esse azeite de hoje não. Azeite aguado, azeite misturado, mirra vendida como azeite não, irmão, era azeite mesmo. Era azeite de oliva, era azeite da oliveira. E azeite de oliveira, naquele tempo, não era esse azeite de hoje, R$50, R$60, não, meu irmão. Azeite de oliva, o verdadeiro azeite naquele tempo custava caro. Então Deus pega uma botija e transforma em uma empresa de azeite. E diz assim, agora tu vai viver pro resto da vida do que eu estou te dando. Porque é assim que Deus faz. Às vezes para Deus, irmãos, aleluia, oh Deus. Às vezes para Deus trazer uma abundância para nossas vidas, para a gente viver, sabe, em um certo equilíbrio.
Oh Deus, aleluia. Às vezes para uma aposentadoria chegar, alguma coisa tem que chorar, a súbia. Alguma coisa tem que acontecer. Às vezes para uma abundância vir, aleluia, a escassez aí, algo precisa acontecer. Para aquela mulher ter o azeite multiplicado na vida dela, o marido teve que morrer, deixar dívida e os filhos, aleluia, correr o risco de ser escravo primeiro, para ela se posicionar, e segundo, para poder ela ter, aleluia, uma estabilidade futura. Porque não estamos falando do momento, estamos falando de uma estabilidade constante. Ninguém vai se aposentar bem, tem que ter um problema. Meu Deus, o que é isso aqui? Eita, Jesus. Ninguém vai se aposentar com saúde, tem que ter cantor, rebalo, tem que ter um diagnóstico, chorar, tem que ter um diagnóstico, tem que ter um exame, tem que ter uma perícia, tem que ter um problema. Não vai ter estabilidade sem problema, o problema tem que vir. E depois que as coisas estiverem no lugar, Deus agora vem e coloca a mão e cura. Porque as coisas de Deus para o homem é loucura. Foi confirmado o diagnóstico. A aposentadoria foi liberada pelos exames que foram feitos, mas por nada disso Deus vai deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Aposentado, Deus agora vem assim, ó, estendi a minha mão, estou me curando, agora faça a minha mão. Meu Deus, eu não sei porque Deus entrou nisso aqui agora. Mas Deus está falando, se algumas coisas não saírem do lugar, minha filha, se algumas coisas não saírem do lugar, meu filho, a estabilidade não chega, entenda, não reclame. Só se posicione no meio dessa crise, para que eu possa manifestar a minha glória na tua vida. Não aceite os pedores na tua porta, dizendo que vai levar teu filho, não. Não se acomode diante dessa crise, não se levante. Peça vazia, caminhe, fecha a porta, usa essa botina que você não quer mais usar. Porque a botina estava dentro de casa, mas não vai usar. Aí na hora da necessidade todo mundo lembra do que tem para usar. Não tem mais nada, só tem ela, então é ela mesmo. Aí Deus diz, né? Pois é ela mesmo que tu vai aprender a usar agora. E é dela que vai sair teu milagre, sabe por quê? A gente menospreza muito aquilo que é pequeno. Oh, a gente só quer dar valor ao que é grande. A gente só quer dar valor àquilo que o olho vê, diz assim, daqui vai gerar. Aí Deus está dizendo, não, minha filha, vai ser o improvável, na tua vida vai ser diferente. Vai ser o que você está olhando e está dizendo, não vai gerar, não tem jeito, não está sendo utilizado, vai passar a usar, vai gerar, vai crescer e vai dar, vai passar a usar, vai gerar, vai crescer e vai dar. Aí ela vai para a própria profeta, meu filho. Eu nem sei o que aconteceu mais lá em casa, mas só sei uma coisa. Deu certo, as vasilhas estão cheias, eu obedeci do jeito que o Senhor mandou, porque se eu não obedecesse também não ia ter vitória. E aí agora eu faço o quê? Ele diz assim, ó, vai, venda o azeite. Vai, vende o azeite. Pague a dívida, porque você é crente, não pode estar devendo, pague. E agora o seu futuro está garantido. Tu e os teus filhos vivos adultos. É Deus está dizendo que a mulher não vai trabalhar mais para ninguém, só para Deus. Você não vai ser escrava, os seus filhos não vão ser escravos, tua casa não vai ser escravo, tua casa não vai servir de riso para ninguém, a sua família não vai ser motivo de chacota de ninguém. Se levante, pague a dívida, porque o milagre já está liberado, a vitória já está liberada, a bênção já está entregue, obedeceu, recebeu. Deus não demora para entregar a vitória que não obedece. Obedeceu, recebeu. Ainda tenho que vender o azeite, eu tenho que fazer alguma coisa, né, minha filha? Eu ainda tenho que vender o azeite, tem que vender o azeite. Ou a bênção já chegou, você não quer fazer mais nada, né? Vende o azeite. E tu e os teus filhos vivam do resto. Essa mensagem é baseada em 4 situações. A crise, que é a primeira coisa que bate na porta daquela mulher. 4 situações, a crise. E a crise vem para todo mundo. A crise aqui não é a mesma, mas há uma crise. Alguns, de alguma maneira ou de outra, estão passando por alguma crise. E a crise vem para todos. Segundo, a orientação. Essa orientação ela pode vir de duas maneiras. Da parte de Deus, porque quando a gente ora, Deus fala. E Deus fala mesmo, irmão. Quando Deus não fala diretamente conosco, na palavra, ou diretamente aos nossos corações, Ele dá um sonho, Ele dá uma visão, Ele dá uma revelação. A orientação ela vai vir de alguma maneira, mas Deus nunca vai deixar de orientar aquele que busca Ele. O marido era cego, mas a mulher buscou a orientação. E eu entendo que aquela mulher não buscou logo diretamente a orientação de Deus, sabe por quê? Ela não
não tinha intimidade suficiente para buscar orientação direta de Deus. Porque quem tem intimidade, antes de buscar orientação do homem, busca a orientação de Deus. Então aquela mulher me declara, ela declara, meu marido era cego e morreu, mas ele, aleluia, era cego. Então se ela foi buscar a orientação de Eliseu, porque já sabia que Eliseu era profeta, ela não tinha intimidade suficiente para buscar a orientação de Deus. Mas só que Deus tem várias maneiras de orientar. Se Deus não orienta diretamente e a gente vai até a pessoa certa, Deus usa alguém para dar a direção certa. Porque profetas são homens direcionados, levantados por Deus para falar aquilo que Deus manda. E é isso aqui que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Nem todo mundo tem direção de Deus para nos dar. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem direção de Deus. Às vezes o seu cenário está bagunçado mesmo. Ah, o negócio está estreito, está difícil. E às vezes você quer tomar uma decisão em cima do seu cenário. Que aparentemente parece que você vai tomar a decisão certa. Mas quem está do lado de cá, direcionado por Deus, não pode te dar direção em cima daquilo que você quer fazer. Tem que te dar direção conforme a vontade de Deus. Às vezes você quer até fazer algo certo, mas não é o certo que Deus quer que você faça. E aí agora? Aquela mulher foi buscar a direção. Eliseu podia dizer a ela assim: seu marido morreu, fazer o quê? Deixa o filho ser escravo. Os filhos vão trabalhar um tempo, depois eles voltam para casa. Ele podia dizer isso para ela, mas não. Ele falou para ela: o que é que você tem em casa? Está disposta a se posicionar para ver milagre, minha filha? O homem era cego, mas já morreu. Não adianta querer agonia, não. O homem morreu e era cego, mas agora ele não está mais aqui. Quem vai ter que se posicionar agora é você. Está disposta a se levantar para lutar pelos seus filhos, pela sua casa? Está disposta a lutar para ter a bênção? Pronto. Orientação. Terceiro, o milagre, que vem decorrente à obediência. Se eu não passo pelo problema, eu não recebo a orientação. Se eu não sou orientada, o milagre não acontece. Então, de acordo com a orientação e a obediência, o milagre chegou na casa daquela mulher. E depois que o milagre chegou, junto com o milagre veio a abundância. É porque Deus não fez só um milagre, não, meu irmão. Deus fez foi algo extraordinário. Você não sabe que é brincadeira, você tem uma dívida para pagar. Deus vem de lá para cá, lhe dá uma direção e você não precisa mais trabalhar com o resto da sua vida, viver daquilo que Deus te deu. Isso é um simples milagre, é uma noite, isso aqui é um milagre inteiro. Aquela mulher viveu bem pro resto da vida dela. Então, nessa noite, a palavra que eu deixo para você é essa. A crise vem, se não veio, vai vir. E se já está aí, se posicione dentro dela. Receba toda a orientação dada por Deus. Obedeça para poder viver o milagre. Porque a abundância ela vai chegar. Eu vou ler para a igreja em Filipenses, aleluia, baseado ainda nesse tema. Filipenses 4, aleluia, versículo 19. Aleluia, Filipenses 4. Aqueles que quiserem acompanhar. Aleluia, glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade que precisava ser suprida. E o Senhor supriu as suas necessidades, porque o Senhor é rico o suficiente para suprir todas as nossas necessidade. Uma Bíblia diz que a riqueza é dele, ele dá a quem ele quer. Quando ele quer fazer, aleluia, ele não depende de cenário, ele não depende de ninguém, ele entra e faz. Mas é o nosso posicionamento que vai determinar verdadeiramente o que Deus vai fazer na nossa vida. Porque tem pessoas que não estão preparadas nem para receber bênção. Porque quando ele está sem a bênção, ele é uma pessoa. Mas quando a bênção chega, ele se torna outra pessoa. Então Deus sonda os nossos corações. Deus sabe quem ele pode abençoar e quem ele não pode abençoar. Deus sabe a quem ele pode dar riqueza e a quem ele não pode dar riqueza. E aquela mulher se posicionou e Deus honrou a fé dela. E o último, Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25, que diz assim: oh glória, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele homem era cego e era justo. Como é que Deus ia permitir que a família daquele homem passasse necessidade ou os filhos dele ser escravos?
Tem um justo dentro da sua casa? Você é justo dentro da sua casa? Então, nessa noite, não somente creia, porque assim como Deus ele trabalhou na vida daquela mulher, Deus ele também vai trabalhar na tua vida. Fique de pé. Aleluia, glória a Jesus. Vou orar com você. Aleluia, glória a Jesus. Use a sua fé. Aleluia, glória a Deus. São 7 elos. Hoje é o 6º L para a semana. É o 7º L. Por último, vamos ter o agradecimento da campanha. Amém? Use a sua fé, irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Já vi Deus fazer muitas coisas por intermédio da fé. Aleluia, glória a Jesus. O azeite em si não faz nada na vida de ninguém. Uma gota de azeite não resolve a vida de ninguém. Mas a nossa fé nos faz viver o sobrenatural da parte do Senhor. Eu vou orar por você. Eu não sei qual é a causa que você tem apresentado ao Senhor nesta campanha. Aleluia, glória a Jesus. Porque muitos podem olhar para essa campanha e dizer, não, é uma campanha financeira. Não olhe como uma campanha de prosperidade. Não é. Porque o milagre em si, aleluia, entra em várias áreas. Tem milagre que a gente precisa na saúde, tem milagre que a gente precisa no casamento, tem milagre que a gente precisa dentro de casa, tem milagre que a gente precisa no meio da família. Então, são vários tipos de milagre que nós precisamos. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas uma coisa eu te digo: o supridor de todas elas é o mesmo. É Jesus de Nazaré. Qual é a orientação que Deus ele tem te dado diante do cenário que você tem enfrentado? Feche seus olhos aí. Deus sempre dá uma orientação. E a pergunta de Deus para você hoje é uma só: qual é a orientação que eu tenho te dado diante desse cenário? Você tem obedecido? Você tem acatado a direção que eu tenho te dado, a orientação que eu tenho te dado? Você está fazendo conforme eu tenho te ordenado para que o milagre alcance a sua casa? Ou você tem dado desculpa? Ou você está sentado achando bonito o que o inimigo está querendo fazer na sua casa? Ou você está sentado achando bonito o que o inimigo está querendo fazer no meio da sua família? Aleluia! A pergunta de Deus hoje é: qual é a orientação que eu tenho te dado? Você tem obedecido a direção que eu tenho te dado? Ou você está parado? Aquela mulher se posicionou. Mesmo envergonhada, ela foi aos vizinhos pedir vasilha. Qual a orientação? É ir até alguém? Qual a orientação? É conversar com alguém? Qual a orientação? É sair do lugar que você está? Ah, mas sair do lugar que eu estou não vai me trazer benefício. Deus está dizendo: quem está te dizendo isso? Quem disse que sair do lugar que você está não pode te trazer benefício? Pode te trazer benefício até maiores. Porque por trás de uma porta sempre tem outra porta maior. A qual te combinava súbia. Qual é a orientação que Deus tem te dado? Ouça a orientação e obedeça, para que você possa contar o milagre de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Deus querido e amado, nesta noite, Pai, é o 6º elo dessa campanha, a gota do milagre. Pai, a vida daquela mulher se resumiu em 4 situações, Senhor. A crise, e a crise, meu Deus amado, está para todos, Pai. Todos nós enfrentamos crises, meu Senhor, iguais ou diferentes, mas todos nós enfrentamos. Mas nós sabemos que há um Deus que nos orienta, que nos direciona, Pai, a sairmos dessa crise. Pois nesta noite, Pai, eu te peço, toma cada vida, meu Senhor, nas tuas mãos. Meu Deus, o Senhor possa tomar total direção de cada causa, de cada situação. Meu Deus, eu não sei, Pai amado, o que cada pessoa apresentou nesta campanha ao Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é Deus de milagre, meu Senhor da glória. Meu Deus, o Senhor não precisou de muita coisa para fazer um milagre na vida daquela mulher. O Senhor só precisou de fé e obediência, meu Senhor da glória. Porque o que ela precisava para o milagre acontecer já estava dentro de casa. E às vezes tem alguém aqui que não está vendo, mas Deus está dizendo: o que você está buscando já está dentro da sua casa. Oh, Jesus! O que você está me pedindo já está acontecendo dentro da sua casa. E Deus está dizendo: se você abrir os teus olhos espirituais, fecha os olhos da carne e abre os teus olhos espirituais, que você vai conseguir contemplar o Senhor já guerreando dentro da tua casa. Porque não é isso que está buscando. Deus ele já está trabalhando. E aquela mulher, aleluia, agora Jesus, ela cantou, Pai. Ela cantou o hino da vitória, meu Senhor.
Pai, tem situações, Pai amado, que nós enfrentamos que parece que é uma humilhação, Senhor. Mas muitas das vezes é o Senhor nos provando para ver se estamos dispostos verdadeiramente a receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Meu Deus, toma cada causa, cada situação aqui nas tuas mãos. Em concordância, meu Deus, com a situação, te apresento a vida de Nando, Senhor. Vai de encontro a vida de Jadilson nesta noite. Visita ele naquela UTI, aonde ele estiver agora, que o Senhor envie milícias de anjo, repreenda as investidas do adversário contra a vida dele, meu Senhor. Dê paz ao teu filho, eu sei que não é fácil, Pai, mas, meu Deus, que, aleluia, as tuas mãos se estendam e que haja paz sobre a vida dele naquele lugar, para que ele possa ter um sono tranquilo, meu Senhor da glória. Meu Deus, toma o corpo do teu filho nas tuas mãos, visita os órgãos, meu Senhor, coloca tudo no seu devido lugar, alcance a família do teu servo nesta noite, meu Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa realizar o teu milagre, porque eu creio, meu Deus, em Deus de milagre. O Senhor não mudou e o Senhor é fiel para continuar fazendo infinitamente mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Exalte o Senhor com as palavras.